Oi, boa noite a todos. Vamos aí iniciar uma live bem importante, interessante, que eu acho que é necessária, inclusive. Oi, Gui, o Gui já chegou, então vamos começar. Gui, eu já vou te puxar, tá bom? Peraí, pra gente começar a nossa live juntos. Você tá rindo de mim por quê? Só pra saber, já começamos, né? Oi, Gui! Hello, Ó, chegou hello. cedo, hein? Foi o primeirão que entrou na live. Tem que participar, né? Por favor, Senão né? Vamos chamar seus seguimores. Oi, Lúcia. Oi, galera. a gente chega antes até por causa da chuva, né? Não caiu É, eu também muito. estava olhando, fiquei meio preocupada. Então, assim, se por acaso, né, cair a transmissão, o São Paulo está armando uma chuva muito forte, né, Gui? Armando não, já tá caindo Aqui aí. não tá chovendo. Não, aqui ainda não tá Aqui, chovendo. veio para a Zona Norte. É, mas vai chegar aqui nos lados da Zona Oeste, calma. É, ela é reveza. É, mas ó, vai dar tudo certo. Eu já rezei para Nossa Senhora da internet, joguei umas pipocas É, aqui, tá? Santa Bárbara, chama Santa Bárbara, que é Santa para Bárbara, cada um reza para um santo aí. é a Chamamos dos orixás todos aqui presentes. Ó, no Rio, até no Rio de Janeiro tá chovendo. Então, assim, fim de tarde do verão, aí coisa pesa, coisa faz pesa. parte, né, amigo? A gente tá no planeta vivo, isso acontece, né? Ô Gui, primeiro, obrigada por ter aceitado aí de novo o convite de participar. Tem que Obrigado ser, você, é uma tem que ser meio honra. parceiro, Sim. né, Guilherme? Se você não aceitar, acaba a amizade, não é mesmo? O couro come, né? É, Porra. já chamo no direct, né? As panelas são voadoras, as panelas arremessam. É, já vai chegar aí na tua casa. As havaianas, a piada interna, as havaianas voam. Não, menina, esse babado das Havaianas deu certo, você viu, ó? Deu Você certo, viu? não dá. Fiz uma reclamação lá, todo mundo foi, você repostou, muita gente repostou e eles mudaram as Havaianas. Então, temos Nada como a nada como voz. usar aí as redes sociais. Isso é um bom uso das redes sociais, tá vendo? Dá para usar bem, não é mesmo? Nossa, foi, né, ali, ponta firme, resolveram fica bonitinha, dá pra dar de presente aí até. Agora eu quero trocar a minha, que eu fico vendo a minha lá, faltando touro, eu tô meio chateada, mas tudo bem. Gui, deixa eu só falar um negócio antes. Olha, eu tô com uma blusa aqui bem astrológica que eu ganhei das minhas amigas de aniversário. E eu falei que eu ia colocar, da Juliana e da Fernanda. Eu ganhei no meu aniversário, então eu falei que eu ia usar numa live. Então tô usando, tá, meninas? É um momento blogueirinha aqui baixo. Honra, hein? Que honra Você ainda. viu que honra? Não, tinha que usar, né, numa live, você acha? É que não dá pra ver direito, mas vocês estão vendo aqui tem umas Não estrelinhas, tá? tem, Tá mas ótimo. tá invocada, tá invocada. Tô bem astrólogazinha, blogueira. Botou um Vênus em Capricórnio aí na jogada. É, pois é, um brilhinho com glamour, né? Com um pouquinho de qualidade. Outra classe, é outra classe. E aí, Gui, quanto ao assunto, né, meu amigo? Eu tô, assim, meio atrapalhado, porque temos assim, estudamos, tá? Estamos Eu tava estudando. vendo uns Você viu? postzinhos Eu sou aí, uma menina vi, moça disciplinada. compenetrada, né? Uma coisa, Claro. essa passagem de ano tá requisitando Gente, tem muita coisa, Guilherme. investigações, nem fale, nem fale. Eu tô com medo dessas perguntas aí que andaram Então, especulando. olha, é o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas, mas eu acho que mais legal a gente começar assim, tem muito assunto. Eu tô com um roteirinho aqui, gente, que tá assistindo, para a gente não se perder muito também, porque senão a gente vai se perder e aí vocês vão querer saber, e essa é uma oportunidade única. Botar ordem, fazer um. Portanto, prestem atenção na live. Então, eu vou só fazer assim, algumas perguntas que chegaram, vou falar todas de uma vez, porque eu acho que a gente vai responder no decorrer da live. Se no final sobrar um tempo, aí vocês começam a perguntar de novo aí, tá, gente? Porque tem muita coisa para falar, né? Então, a gente tem coisas interessantes. O Gui é um super pesquisador, vocês sabem disso, por isso que eu sempre chamo ele aqui, porque datas é com ele mesmo, não é mesmo? Então, a gente vai falar sobre esses assuntos de 2021, mas é claro que a gente está no final aqui de 2020, então não dá para começar 2021 ignorando o céu de dezembro, certo? Então, assim, a ideia é começar por esse céu de dezembro, a gente já está prestes a ter um eclipse solar aí, dia 14, e aí dali a gente segue, tá? Tá bom sim pra você? Yes, então é um Pode ser interligado, né? assim?
Pô, com Professorinha certeza. Helena. Professorinha... Entendeu? Então a gente Avião, fica cara, inteirando. esse Nada povo como ser nostálgico. escorpiana, né? Signo fixo, né? Já vai dando Se ali esse, a reta, né? se esse público soubesse as mensagens nostálgicas da madrugada, que o povo fica revirando as histórias, lembrando, Aliás, hoje eu fui no Museu do Futebol, Guilherme, eu só lembrei de você o tempo todo. foi, Você não, podia fazer é, até a foto da Carmen Miranda, né? não, o museu é muito bom, deu uma Ó, a nostalgia. gente vai falar dessa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Fiquem tranquilos que ela está na pauta, né? Se a gente não falar, eu vou sair da live. Bom, então assim, ó, as perguntas que eu recebi são perguntas que a gente vai falar. Então, primeiro, né? Primeiro não, vou fazer rapidamente aqui. Até quando vão essas tensões todas? Então, tem perguntas que Fácil, são assim bem fácil, filosóficas, né? fácil. Será que 2020 vai ser um ano tão 2021 vai ser um ano tão difícil quanto 2020? Uhum. Perguntando da conjunção, dizendo que é um dia importante, querendo entender um pouco mais sobre essa conjunção Júpiter-Saturno. Se 2021 vai ser um ano próspero. Depois tem uma outra pergunta perguntando da economia, de um modo geral, para 2021. E se essas novas descobertas médicas elas vão dar uma amenizada aí na pandemia para o próximo ano. Então, são Uhum. essas perguntas que eu acho que meio que a gente vai acabar falando um pouco no decorrer, né? Então, Sim, se não responder, aí depois a gente dá um jeito e responde pessoalmente. Também o Gui já está escrevendo bastante a respeito, né? Eu também vou começar a escrever algumas coisas. Então, assim, também dá para compilar, pegar um pouco das informações que vem nos posts, né? Nos artigos de um monte de gente aí que está escrevendo, né? Aliás, esse ano foi um ano bem da astrologia. Eu acho que eu nunca vi foi tanto uma aula, astrólogo, né? Foi uma aula aulas, prática. lives. E gente, né? Gente nova aparecendo, assim, vários É, perfis, muita gente nova começando a estudar astrologia. sim. Então, assim, é um ano que realmente para nós astrólogos é muito marcante, não só porque, por uma questão aí coletiva, mas para nossa profissão também. Eu acho que foi um ano muito intenso e Foi. importante, né, Gui? A gente ouve bastante que houve uma demanda alta de não só estudar, mas também de procurar, né, para consultoria. Eu acho que bati o meu recorde de né, demanda. Muita gente aí que eu ouço também, né? E a gente, falando esse interligado, fim de ano, começo no 21, né? A gente já depara aí com o eclipse, né? Sim. No eixo Gêmeo-Sagitário. Esse eixo ele é bem interessante porque ele remete similaridades com períodos associados a, a questões de um contexto de justiça, né? Tem uma história ali dos anos 18, 19, que além da gripe espanhola houve uma questão racial muito marcante nos Estados Unidos, né? Em relação a uma invocação, né, por causa de um contexto de assassinato, que mataram um homem branco, e depois houve um massacre de negros, enfim, questões que associaram muito o fator justiça, igualdade, né? Eclipses em geral em Sagitário dá essa condição, né? Em Gêmeos também, né? Nós tivemos dia 30 agora de novembro, o eclipse lunar em Gêmeos. Foi consistente, um paralelo aí com o período de 2003, 2004 e também de 2012 e 13, onde tivemos eclipses em Gêmeos e Sagitário. Isso aí dá uma relação com períodos de questões respiratórias no mundo, né? Então teve os primeiros casos da SARS-CoV, não o Covid-2 que nós estamos, né? Sim, aquela que aconteceu só ficou Aquela que na Ásia acontece ali, na né? Ásia, né? Pegou 800 mortes, e 800 mortes, quando não se tem pandemia, é muita coisa, né? Sim, sim. Então isso abrange uma condição que quando começou a voltar, quando deu o último eclipse agora no dia 30, a gente percebeu um pouco mais de expansão da questão, condizente com o Júpiter e Plutão, né? Que veio acontecendo, né? Foi condizente com o período da grande conjunção, né? Júpiter, Saturno, Plutão, e também das exatidões específicas de Júpiter com Plutão, né? Então, além do que, as questões
sociais, jurídicas, raciais, também Sim. voltaram à tona e bastante com eclipses na região Gêmeo-Sagitário, né? Então tem uma curiosidade que o fator do Floyd lá, quando ocorreu a morte dele, foi Uhum. é, próximo de um eclipse em Sagitário, né? Em E Sagitário. agora ocorreu ali em junho, né? Houve um eclipse lunar em Sagitário, o eixo E Gêmeo-Sagitário agora e essas o questões podem voltar, né? Esse eclipse dia 14 pode trazer à tona essas discussões, né? Ou já trouxe. fiquemos atentos para outras questões que podem aparecer nesse mesmo nível, até porque esse eclipse ele sofre uma quadratura de Netuno e um trígono Marte, mas uma quadratura de Netuno. Então, assim, situações confusas, mal entendidos, ficam um pouco propiciados nesse eclipse, né, Gui? Fica muito a questão ilusão, né? A questão Sim. de uma certa cegueira política, né? Tem um fator que houve eu considero o eclipse vigente com um mês de antecedência. Então, Uhum. então a gente notou uns hematomas aí já com um mês antes, né? O eixo gêmeo Uhum. sagitário bombando. Sim. As questões jornalísticas, né? Do pseudo-humorista acusado de assédio, da Fátima Bernardes Sim. doente, manifestando, Bonner e Renata tendo que responder questões da rachadinha, sabe? Houve uma borbulha, né? Bastante Uhum. intensa nos meios de comunicação, entre os comunicadores, curiosamente, que é um fator gêmeos bastante interessante e nítido do eclipse. Atinge a classe que Atinge a representa classe que aquele eixo, representa. né? Ao mesmo tempo, houve a questão do comércio, das restrições aí voltando, né? O governo Sim. de São Paulo, ele reduziu a questão do, das faixas, né? Justamente no dia do Uhum. eclipse, no dia 30. Uhum. E no contexto pessoal, também tem a questão da parte educacional, da parte dos Sim. estudos, do para onde viajar, para onde não viajar, né? Assistam a minha Então, live que eu fiz com a Patrícia Bona essa semana. Foi quarta, não, hoje é sexta. Na quarta tá lá no Meio TV, que a gente falou dessa questão de educação, que inclusive é uma questão que vai continuar, né? Então, assim, a gente está nesse eixo exato. nodal, então, enquanto a gente estiver nesse eixo, os eclipses vão acontecer aí, e a gente vai ver essa questão de educação sendo falada e debatida necessariamente. Acho ótimo que a gente fale disso durante esse período aí do ano que vem, inclusive, né, Gui? É por aí. E a consequência, né? Uma consequência aí de todo esse processo, não só da pandemia, mas também do modus operandi da história, né? Sim. Educação remota, educação híbrida, educação presencial, né? Como vai ser? Então, muito provavelmente vai ter as três questões, né? Vai Sim. ter lá, mas principalmente o híbrido e o remoto ainda, né? Que de certa forma impacta essa questão. E aí a gente chega. Tô acelerando? Não, Já tá tô bom, tô no pensando no roteiro. JT. Ele nem sabe, ele tá intuitivo no roteiro. Não, brincadeira. O roteiro é o próprio céu, viu, gente? A gente vai só mapeando o céu na cabeça. É, é Começa a sistema, mapear. o piloto automático Não, tá do time ótimo. astrológico. Não, então agora a gente vai É, entrar na conclusão, né? Júpiter-Saturno, que estar 0 graus de aquário exatamente no dia 21 de dezembro, né? Mas é, assim, a gente já tem essa conjunção durante o ano todo, ela veio vindo em Capricórnio, né? E agora ela vai entrar em Aquário. O Gui vai explicar melhor, eu só vou dar uma introduzida, como eu falei, professorinha Helena e o Gui desenvolve, né? Mas só porque essa combinação, né, desses dois planetas, Júpiter e Saturno, acontece a cada 20 anos, né? Então, a cada 20 anos, a gente tem ali um marcador social, econômico, enfim, estrutural, quando eles vão mudando aí, né? Se encontram num signo. Só é, que o mais interessante é que eles ficam praticamente 200 anos no mesmo elemento. Então, eles vinham fazendo essas combinações dos 200 anos para cá em Terra, com uma exceção em Libra, né, nos anos 80. E a partir agora desse 21 de dezembro, essas combinações para os próximos 200 anos serão em elemento ar, né, com uma exceção em exato. Escorpião para o fim do ciclo de 200 anos.
Então, por isso... E aí, se a gente for pegar por elementos, né? Então, assim, a cada 800 anos você tem uma mudança de elementos. Então, por isso que acaba sendo bastante relevante, e todo mundo está falando disso, porque, inclusive, eles vão estar num grau zero, que também é uma coisa bem inusitada, e eu quero que o Gui fale mais disso, né? As pessoas estão associando também essa junção à estrela de Belém, né? Então, que na verdade não era uma estrela, era a conjunção desses dois planetas que estão bem Tem uma juntinhos no lenda. céu. Então, vale a pena olhar para o céu, tá? Se não estiver chovendo, a partir agora do dia, acho que do dia 17, já vai dar para ver bem, assim, um pouco antes até. Eles já estão perto, né? Mas você vai Já conseguir ver estão. um pouco mais perto. E Fim porque da é tarde, realmente uma assim. mudança simbólica que a gente tem também de elementos, né? Muita gente está falando, vai começar a era de Aquário. Não, galera, não. Nós estamos num período de transição ainda, né? Eu fiquei pensando, Guilherme, que assim, quando até dei uma recorrida aqui nos meus arquivos de eras astrológicas, né? Eu fiquei pensando no povo lá na transição da era de Áries para a era de Peixes, né? Que a gente estuda. Quando que aconteceu isso? Provavelmente, aqui, pelas minhas netas, pelo que eu anotei aqui, mais ou menos a era de Peixes, né? Começa 150 anos, 150 AC, antes de Cristo, né? Mais ou menos, né? E Por vai até aí. 2000, mais ou menos, agora nessa era que a gente está. Então, ela começa em 2300 antes de Cristo, vai até 150, mais ou menos, antes de Cristo. Então, fica pensando, se a gente voltar lá atrás, né? Assim, estava terminando assim num processo de fim de Império Romano, né? Quer dizer, os gregos são mais ou menos de 300 e poucos, né? Aí depois vem os romanos. Então, era bem nessa transição aí de queda de império, né? E começando a mudar a história da humanidade, né? Jesus, cristianismo. Então, se a Os gente for pensar simbolismos, nisso, né? pra gente hoje é muito longe, certo? Você fala assim, nossa, gente, isso daí eu Sim. estudei na aula de história, é longe para burro. Pensa que a gente agora aqui está vivendo essa transição, quer dizer, a gente está saindo de uma era de peixes, é um período de transição de, sei lá, 150 anos, mais ou menos, e que a gente só vai entrar nessa era de aquário em 2100 e pouquinho. Então tem mais uns 100 aninhos aí para efetivamente entrar. Então a gente está numa transição. Então a gente não tem um portal que vai abrir, passar a chave, né? Tipo, era de aquário, vamos, né? Viva! Não, a gente tem o quê? Chavinhas, né? Que vão se abrindo, né, Gui? Então, assim, talvez uma chave se abra agora, nessa conjunção Júpiter-Saturno aí, que o Gui vai falar mais. Depois a gente tem um Plutão em Aquário, né? Que em 2024 vai entrar, vai ficar um tempo lá, né? Depois enfim, lá para frente, 2025, o Urano entra em Gêmeos e a gente começa muito essa frequência do ar com mais força. Então é uma transição, né, gente? A gente está vendo Áries aquarianos, mas ainda num período que muitas coisas estão mudando, né? Vai lá, Gui. Já teve isso outras vezes, né? Já teve, quando teve conjunção Urano-Plutão no fim dos anos 60, já teve aquele barulho, tecnologia, corrida espacial, na Lua. Aquilo tem um contexto de tecnologia, quebra de padrão, né? Um fator muito tecnológico. Tinha já um contexto de internet nas repartições militares, etc. e tal. Quando teve os anos 90, foi Urano-Netuno. Por que eu estou falando de Urano? É o regente de Aquário, né? E agora, quando tem conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, tem uma proliferação de boataria aquariana, né? Da historinha de Hera e tal, e na verdade é um contexto apenas de uma grande conjunção no signo de Aquário, né? Outros 500, né? E aí, você disse bem essa questão de Júpiter e Saturno ser de 20 em 20 anos, né? Então tem um contexto assim de condizente com um fator de novo ciclo astrológico, no sentido de inovação, de novidade, e muitas vezes a novidade ela vem no repente, né? Um exemplo disso é a própria vacina. Sim. Então, assim, olha o que interessante. Normalmente, quando tem-se algum tipo de problema, de epidemia, doença, etc. e tal, surge uma vacina nova, ela vai em algo que já existe, né? Um tipo de doença que já existe há muito tempo e surgiu a vacina nova, acho que foi testado, agora a gente começa a aplicar.
isso é tudo novo, né? Além da doença ser nova, a vacina ela já chega e já em toque de caixa, né? Chegou, mandou, pum, né? É muito o Uhum. contexto de uma grande conjunção, exatamente entrando em Aquário, né? De Júpiter e Saturno, e justamente abrangendo um contexto de grupo, de um coletivo, né? Então tem essa curiosidade nesse sentido. E eu vi uma pesquisa, uma reportagem de um médico brasileiro ligado a Oxford, que ele fez uma seguinte observação. As vacinas, elas já vêm sendo meio especuladas e pesquisadas em torno de 10 a 11 anos, tá? Uhum. Isso se deu principalmente quando teve as questões da MERS na Ásia, na Europa, que é a síndrome respiratória aguda que matou gente naquela região numa proporção bem baixa. Então, já meio que deduzindo uma condição de Sim. problema, já se ficou meio estruturando pesquisas de vacina para aqueles problemas e para o próprio Covid anterior, embasada nas SARS ali de 2003, 2004, né? E aí o que acontece? Acontece a pandemia, né? Quando o médico comentou sobre essa pesquisa, ele chama Ricardo Parolin. Quem quiser depois o Twitter dele, tem lá uma cronologia interessante que ele colocou. Júpiter e Saturno estavam em oposição em 2010 para 2011, né? E Júpiter em peixes com Saturno em virgem, né? Então o que acontece? Quando chega 2020, Júpiter encontra com Saturno. Então é como se todo esse tempo agora, esse 2020 com Júpiter e Saturno em conjunção, mas numa aplicativa, fosse uma condição de estruturar aquilo que já de certa maneira foi Já vem vindo, né? programado, né? Então esse é um sinal já do Júpiter e Saturno em Capricórnio dentro desse contexto do que veio a pandemia e o paralelo com a vacina. Então, quando Júpiter e Saturno chegam em Aquário, acontece exatamente esse movimento, né? Dariubi, bem-vindo! E Yubi, você acha que eu Oh, chamei o você, Gui por quê, esse, querido? Porque o Gui é um esse é super outro. pesquisador e ele tem esse virginiano aí, ele tem essa mente dele, assim, que processa os dados, e eu tenho que pegar o caderno para lembrar dos dados. Então, assim, por isso que é bom, porque ele vai trazendo já a informação com números, né, Gui? É, a gente delira um pouco, a gente vai delirando um pouco, né? Aquela coisa, né? Você é um mega pesquisador, meu. Daí você já vai na cabecinha, já vai entrando os números, as datas, os ciclos, tal. Você vai lembrando das coisas. É maravilhoso, né? É um banco de informações. Pois é, pois É, o é. E Yubi também, né? aí, Faltou o Yubi aí na chamada. O Ai, tem Uber é muita outro. gente, né, gente? Ele tem. Super pesquisador também, O trabalha Yubi super bem. tem Sigam ele, vocês aquele não conhecem. olho de relojoeiro. Tem É. olho de Ah, mas eu acho relojoeiro, a que. gente aí, né? Então, essa, que, essa questão do Júpiter, Saturno, quando eu li essa informação do Ricardo Parolin, do médico de Uhum. Oxford, eu vi que, pô, tem todo o nexo, porque naquela época Faz todo sentido. Júpiter estava em peixe, Saturno estava em virgem, estava rolando uma síndrome respiratória aguda na Ásia. A Uhum. OMS meio que ficou encucada porque eles meio que imaginaram que uma doença viria depois, sabe? É como descoberta de Plutão, sabe? Alguém sabe Sim, que sim. um maldito existe lá, mas Tem um ninguém negocinho descobriu ainda, aí, né? né? É. Aí depois querem E aí quando desclassificar o coisa, não adianta, porque ele volta mais forte, entendeu? Então, assim, pois é é, igual esse vírus. Ele tava ali, tava todo mundo olhando, meio de olho, mas também não muito, negligenciaram um pouco ali, aí o bicho veio assim com tudo para mostrar que ele estava ali sim, entendeu? E que a gente tem que olhar pois sim, né? exato. E aí foi nessa. Então, eu acho que tem bastante a ver com esse contexto. Então, quando dizem que a vacina foi feita em, sei lá, 10 meses e é para Não ter é. receita, etc., eu acho que não. Eu acho que tem uma consistência. E por isso que Sim. você vê que quando dão as informações, fala, 90 e poucos por cento, 90 e tal, que é um número alto para vacina pelos que os Sim. Não, pesquisadores e é isso que a experts gente falam. eu estava vendo
eu vejo um monte de live também de médico, de infectologia, de tudo, né? Todo mundo tá vendo. Aliás, a gente nunca acompanhou uma vacina na vida. A gente ia, né, Exato. no posto de Tá- saúde, tomava vacina, não sabia nem de onde era, né? E eu sempre tomei vacina do Instituto Butantan. Então, assim, ué, agora então não pode, né? Agora todo mundo é do mal e a vacina vai fazer mal. É óbvio que tem risco. Remédio tem risco, aspirina tem risco, né? Tem. E vai ter Venador de reação. remédio, tudo tem E risco, né? vai, Claro, vai ter reação, vai é ter claro. contratempo, vai ter, porque é Pega a novidade vacina de da ser gripe tratado, normal, né? Gui. Tem gente que toma, não tem nada. Tem gente que toma, fica É, mal. Vacina da febre amarela, é, eu tomei, não senti nada. Teve gente que fica uma semana de cama depois. Então, assim, risco é, tem. Aí, assim, qual que é o risco menor? Né? O que eu quero correr? Eu quero não tomar, não toma, né? Assim, não tem. Agora, se você faz parte de um coletivo, que aí eu acho que talvez essa combinação, né, do Júpiter, Saturno em Aquário, sem também ficar romantizando o aquariano, né, a energia do aquário, que lindo, todo mundo paz e amor, anos 70. Não é assim, o aquário é um signo é porque fixo, né? Aquário é um É um signo signo. fixo e ele tem um paradoxo de ser tanto sociável, mas também antissocial, né? Então, Sim, cada um no seu quadrado, desde que você cada faça um. parte do meu quadrado, entendeu? Exato, Então, desde que se assim, faça. Tá todo mundo conectado, mas eu tô na minha casinha, né? sim. Então, eu acho que Houston, what problems? nesse sentido coletivo, por exemplo, da vacina que a gente estava falando, talvez, quer dizer, ficou muito mais claro durante esse ano todo que sim, a gente faz parte desse coletivo, né? Então, assim, se eu Tá saio dentro sem do máscara, contexto. eu estou contagiando outras pessoas, então eu tenho que ter uma consciência assim geral, comunitária, de que eu tenho responsabilidade. Isso vem sendo falado o tempo todo, né? Para que as pessoas se conscientizem, para quem não tem consciência de coletivo ainda, porque a gente percebeu claramente esse ano que muitas pessoas não têm consciência coletiva mesmo, né? De que precisa do Saturno, que é a ordem, que é a regra, que é o pai, né? Que é o autoritário, para falar, então, se você não fizer, você vai ser multado. Isso é Saturno, né? Pois Né? é. Eu acho que agora vem nesse contexto coletivo, mas isso não quer dizer que não vai ser cada um também no seu quadradinho. Eu penso assim, o fulano pensa assado. Então, eu não quero tomar vacina, grupo dos sem vacina. Eu quero tomar vacina, grupo dos com vacina. E aí é o tal do respeito também que você tem que ter com a liberdade de pensamento das pessoas. Por isso que acaba sendo contraditório, né? Então, eu acho que abrange muito esse contexto grupal. Tudo que envolve um contexto de grupo, né, abrange essa condição de proporção, de discórdia, né, de afronta. E, ao mesmo tempo, se a gente observar, a gente chega num tempo que Júpiter e Saturno chegam em Aquário. Então, assim, para quem é do individual, né, é um ciclo marcante de transição aonde ocorrer a área de aquário no mapa, quem souber aí, né, já pode ter uma sinalização, mas é aquela história, é como uma tatuagem. Então, assim, você dá um carimbo ali, né? A última vez foi no ano 2000, depois teve ali no 80, 81, né? E agora em 2020 ela é em Aquário, depois de 20 anos, e pela primeira vez agora numa sequência em signos de ar, né? Então tem esse fator de um contexto de novo ciclo na região de Aquário, né? Quem Sim, souber já pode perceber a transição. E sim. também tem um detalhe que o Júpiter ele dá uma certa avançadinha ali para peixes entre Uhum. maio e julho, né? Aí eu anotei a data, ó. Dia 14 de maio. Aí eu fiz a lição de casa para não esquecer. Dia 14 de maio, Júpiter entra em peixes, né, Gui? Depois ele vai retrogradar dia 21 de junho. E depois ele Isso. volta para Aquário dia 29 de julho. Não, dia 29 de julho ele retrograda. Aí ele só regressa em peixes de novo dia 30 de dezembro. Isso, por aí. Ele vai ficar ele vai ficar ele vai para, né, ele vai para peixes, aí depois ele volta para aquário em julho, depois em dezembro ele volta para peixes, né? Isso. Então, Pega a sua agenda aí.
Não, é 13 de maio. É, dia 13? 13. Tá. Então, acho que Não, eu vi na internet. Ah, tá na tudo bem, é margem, ali, gente. tá na margem de erro de Ah, do porcentagem das Ibope. pesquisas, do Ibope e do Ibope, Datafolha. 30% de diferença. Tá na A margem de margem de erro é erro. de 30%. E aí eu lembrei, quando Júpiter chega em Peixes, eu lembrei que quando o Parolin falou do início do processo das pesquisas das vacinas, Júpiter estava em Uhum. Peixes fazendo oposição a Saturno em Virgem e estava rolando a MERS lá no É, Oriente Médio, uhum. dentro desse contexto. E o que acontece? O Júpiter volta a Peixes, muito provavelmente, com essa chegada do Júpiter em Peixes, é provável, né, como o Brasil vai estar com essa passagem de Júpiter do ascendente para casa 1 ali, né, Aquário Peixes, Uhum. Uhum. é provável que já role lá o cronograma de vacina, tralalá, tralalá. Talvez, nunca se sabe, né, dessa gestão atual, do que pode acontecer presa, né, mas provável que as coisas Ó, tá vendo? estejam provável que as coisas estejam numa sequência de, né, ou algo aqui ou algo ali. Mas como tem retrogradação, Júpiter volta para Aquário, né, provavelmente tem aquelas coisas de alguma polêmica, não, porque não sei o que, agora vamos tentar outra vacina, tralá, tralá. Isso assim, suposições, mas é muito provavelmente o contexto que a Sim, coisa vai rolar, né? Mas sim. Sabe que eu estava vendo também, Gui? Vê o que você acha. Tem esse sexto de Netuno com Plutão, que vai começar em abril do ano que vem e vai até o final de 2021, na verdade. E para mim, esse contexto bom do Netuno com Plutão também vai auxiliar muito nesses processos coletivos, né, de recuperação, de sim, regeneração, né, vai ser um aliado aí para esse contexto de sim, é um vacina e de plus. ciência também, né? É um plus. Eu acho que envolve essa dinâmica, né, porque são planetas associados à questão Coletivas, coletiva, infecções, sim, infecções, né, pandemias, infecções, virose, pandemias, pesquisas, né? pesquisas É, também. O próprio Júpiter com Plutão, quando teve as conjunções esse ano, a gente percebe que foram starts dos assuntos da vacina, né? Tipo, quando foi abril, já estamos lá, blá, 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 os primeiros testes. Quando foi maio, julho, vacina de não sei. deu. Oh, peraí, Gui, que deu uma Três, travada. voltou. Fase 3 agora quando teve Júpiter e Plutão, fase 3 tralalá, tralalá, tralalá. Até a Rússia surgiu uma, e até parece que está rolando também a da Rússia, que ninguém dava nada, então são, né, analogias. E aí eu acho que esse Netuno-Plutão pode ser um plus, né? Eu acredito que seja uma condição de umas sinalizações dos resultados, acho Um que um certo auxílio efeito aí, bom. Isso. Um certo, acredito. né, auxílio. É. Mas, é assim, eu tenho um raciocínio que os ciclos de Marte, Uhum. eles são um tanto os catalisadores da história da pandemia, né? Sim, e agora Então, que a gente tem esse Marte tenso agora para dezembro aqui, assim, né? A gente tem um mês aí, nesse mês aqui de dezembro, o Marte vai quadrar, ele vai fazer é conjunção, ele vai quadrar o Plutão, vai quadratura quadrar com essa galerinha Plutão, aí, Júpiter, né? Ele vai fazer umas é, quadraturas aí agora no final de dezembro. Então pode ser que esse mês aqui seja um mês um pouco tenso, começo do mês do ano que vem também, né, Gui? porque foi o gatilho de março, né? Quando Marte Uhum. chegou com Júpiter, Saturno e Plutão já estavam em conferência em Capricórnio, né? Quando Marte chegou, ele Detonou tudo. desceu o dinamitezinho lá do desenho do Por pica-pau, isso que, né? que esses E alertas agora, propagou. né, Gui? Não faz Agora, sentido, ó. Esses alertas agora, ó, presta atenção, final de tudo a ver. ano, cuidado, porque sim, a gente É, tem um mês aí, final de mês, começo de janeiro, tensos com esse detonador marciano aí que o Gui tá falando. Então não é à toa que esses alertas estão vindo, gente.
retomou a própria proporção do problema, né? No sentido de lotação, tralalá, né? Essa segunda, não é nem segunda, mas alguns lugares foram, mas aqui no Brasil nunca acabou a primeira, para ser sincero. Mas é o fator Marte, né? Quando Marte foi junto em março, ele deu essa propagação e agora com a quadratura voltou a reincidir, né? Então, assim, Uhum, a minha ideia é assim, quando Marte voltar a ter conjunção com cada um ali em 22, né, é que eu acho que algo mais uhum. Sim. definitivo gere uma transição. Mas enquanto isso, a gente fica nessa sombra de vacina, de períodos em que as coisas ficam nessa É. alternância, né? Mas Eu sinto tem, que o ano que tem vem a, ainda é isso, né, Gui? tem a Pelos quadratura todos os aspectos. Saturno, É. tem a A quadratura gente tem algum. Saturno-Urano. É isso. É. Então, eu acho que o ano que vem até ia te perguntar dessa quadratura Saturno-Urano agora, porque pelo que a gente vê, quando a gente vê um panorama geral do ano que vem, a gente percebe muito isso. Assim, a gente tem um início de ano meio tenso, né? A gente tem assim, uma tensão também no meio do ano, e o segundo semestre ele começa a dar uma aliviada. Mas ainda a gente tem aí algumas questões que vêm, né, desse ano de 2020 e que em 2021 vão ser ajustes que ainda serão mais tensos. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa quadratura Saturno-Urano, que essa sim é bem extensa, na verdade, né? Mas que ela já começa agora, então ela vai mostrar que veio também, né? Dia 26 do É, 12. Ela... isso envolve o fato do lidar com o padrão, com inovação, né? Então, algumas pessoas com aquela vontade de querer voltar, outras querendo manter o remoto, né? Isso pode ser um fator da questão da própria educação, por exemplo, do sistema econômico, da questão dos grupos, né? Porque eu tenho o planeta associado ao padrão, à tradição, com o planeta associado ao que quebra um paradigma, um padrão. Então é o conflito do novo com o velho, o novo normal, o velho normal. Então as pessoas, alguns assim achando que já passou do tempo de voltar, outros cientes de que ainda existe uma pandemia. Então é exatamente essa questão da tensão que a gente já anda percebendo, né? E tem o fator do Saturno entrar em Aquário agora, esses primeiros meses, que é condizente com a entrada do Saturno em Aquário entre abril e junho do ano agora de 2020. Então, quando o Saturno entrou em Aquário, as pessoas foram meio forçadas a entender o, o atendimento remoto, as compras online, entrou-se num padrão aquariano da história, né? Quando o Uhum. Saturno volta, entra-se também de novo, só que com uma certa contestação, porque o Saturno faz Sim, quadratura com Urano, vai fazer né? quadratura com Urano. Logo depois, né? Logo na sequência. Ele entra e já faz a quadratura, né? E É, é mais interessante porque o Urano está no signo de Terra, né? E o Saturno, que apesar dele estar domiciliado em Aquário, né? sim, Tá no signo ele de tem ar. uma, Então tem uma, ele tem um a paradoxo, tradição conservador versus o novo que precisa ser reestruturado, né? Que é exato. o que a gente está E vivendo. É, isso acaba também tendo fator em tudo, né? Até quando você vai falar no contexto político, no contexto de vacina, no contexto de comportamento, né? Nas Uhum. escolas, um quer deixar que o filho vá, que os filhos vão para a escola porque é a criança, aquela história, não vai ser atingida, e outros entendem que pode ser prejudicial aos idosos, lá, lá, lá. Outro, o trabalho associado ao ambiente remoto, outro quer voltar, outro não rende no trabalho em casa, né? Então A gente existe ainda vai ter esse essas discussões de paradoxo um pouco ajuste, mais. como a gente está vendo Vai, esse ano, né, Gui? vai. Porque esse ano a gente foi impactado, né? Assim, pá, todo mundo para casa, mudou a vida, né? Vida nova. Então Sim, teve a impactação. Depois começou uma fase de ajuste. Ah, então já que é isso, como é que a sim. gente vai ajustar? E o ano que vem eu acho que vão vir muitas discussões ainda, como o Gui está falando, sobre justamente esses ajustes, assim, o que fica, né?
não dá mais, o que, né, que a gente tem que descartar. Então, eu acho que aí esses embates todos que a gente estava falando lá no começo da live, né, desse eixo também, Sagitário, Gêmeos, que a gente está falando de ideias, de conceitos, de ideais, né? A gente vê todo mundo debatendo muito, com muita filosofia, com muita idealização de muita coisa, né? E isso acaba gerando conflitos também, porque como a gente falou, né, nessa questão do aquário, também tem os grupinhos, né? Então eu sou do meu grupinho, da minha turminha, e se você é da minha turminha, a gente é legal. Se você não é da minha turminha, você, né, não presta. É, Então, tem que esse foi tomar o um pouco melhor de lembrete. cuidado, né? Esse é um ótimo lembrete, porque você faz um paralelo qualquer coisa que envolve qualquer signo, né? Tem virtudes e tem as sombras, né? Então, o aquário tem o inovar, o senso coletivo, muita gente tem uma visão otimista do aquário no sentido desse contexto, mas também tem essa questão que você falou, né? Minha turminha, sua turminha, né? Então, eu sou abelhudo, você é trem da alegria, né? Eu Eu gosto do sou trem da alegria e você gosta do Paulo Coelho. eu sou The Doors, o outro é Stones, o outro é Deep Purple, né? E por aí vai. Então tem essa conotação de cada um no seu quadrado e às vezes o quadrado ser melhor, né? A minha vacina é chinesa, a minha é da Pfizer, a outra é da Você pode até Rússia, o escolher outro qual é é a de sigla da sua Oxford. vacina, gente. Pensa num negócio desse. Como eu estava falando Pois antes, a gente é. era a vacina que tinha. Agora, olha, não, eu quero a de Oxford, porque ela vem, né, com ares de um chá inglês junto. Né? A rainha tomou, né? A rainha A rainha tomou, tomou. agora a rainha não vai morrer mais, porque a rainha toma outras vacinas, né, gente? Que ninguém sabe, né? Vamos combinar. Se a gente for entrar então em teoria da conspiração, meu amor, você fica. Aí o negócio, aí o babado corre forte, né? Se essa rainha morasse em Salvador, ia ser outras paradas de reivindicações, né? Uns lances assim. Né? Aí eu não Mas é duvido uma. nada. Né? Não, a Você gente tá pensa. ficando de falar de rainha, gente, mas olha só, por isso que a gente sempre fala, né? Que a astrologia, ela é o céu agora, né? É o viver agora. Por isso que é tão interessante estudar astrologia, porque na verdade não é uma conceituação, é o que você está sentindo na tua vida cotidiana, né? Então, pensa até a série da rainha, né? O The Crown foi polêmica esse ano. As outras temporadas tinham sido tranquilas, pronto. Essa não, polêmicas, 1000 pessoas falando a respeito, que era mentira. Então, assim, a polêmica, ela tá fazendo parte do nosso contexto, até nas mínimas coisas, né? Como uma série de televisão que é ficção, mas que as pessoas confundem, acham que é verdade, e já estão com raiva do Charles e da Camila. Entendeu? Então, assim, tudo vira polêmica, né? No polêmica. Chegou o Thiago fazendo polêmica agora também, então tem todo um Não, contexto. olha, eu falei pro Thiago, ele sabe, ele pode confirmar. Eu mandei uma mensagem para ele, porque parabéns, Thiago, que ele está conseguindo mobilizar muitas pessoas. Eu entrei em algumas lives dele, Thiago Cordeiro tá aqui, viu, gente? E ele tá fazendo umas lives super legais, tá ensinando bastante coisa de astrologia também. Então, mais um astrólogo aí que Super. tá conseguindo também mobilizar as pessoas e com qualidade também, que isso é importante, né, gente? Tem que sempre, né, ver se a pessoa estuda, se ela sabe o que ela tá falando. Isso é importante, tá? Porque tem muita coisa fofa que não presta. Eu tenho lineage também, tá? Pra vocês saberem. Tenho Contexto asterisco virginiano. ácido aqui também. Por isso que bate o santo. Por isso que a gente fez uma conjunção, como fala? Uma sinastria e deu tudo certo. O Sinastria Gui, básica. uma sinastria básica. Que mais que a gente pode falar desse ano de 2021 que você acha importante, além dessa quadratura Saturno-Urano? Que você tem mais alguma coisa aí? Eu acho sim. Acho que esse contexto do Júpiter e Saturno ele é bem significativo, porque é um ciclo de 20 anos, né? Então a gente fala, Júpiter e Saturno, ok, é em Aquário, é agora, né?
Você colocou bem, né? Não tem era de aquário, né? Era de aquário é um movimento de rebolado do planeta, que ele faz isso em cada signo a cada 2.200 anos, então daqui uns cento e poucos, alguns acham que é 180, alguns acham que é 120, não, até lá eu já não estou mais aqui, então não é problema Pois meu. é, eu também acho que assim, pra gente, depois de uma certa. Eu penso mais nos meus filhos, né? Mas assim, pra gente, né, que já passou dos 40, enfim, É, né? Você não vai pegar esses Jetsons, né? Que todo mundo tá imaginando. exato, Mas acho exato, que meus até filhos porque, talvez peguem alguma coisa, assim, né? Então, você sabe que hoje, Gui, eu tava falando com uma amiga minha, a Patrícia, não sei se ela tá aqui, a Patrícia Cardoso, ela mora em Nova York, né? Mudou na pandemia também, assim. Não, super processo para mudar, acabou mudando e começou a pandemia na sequência. Mas estava falando da questão da educação, né? E quando a gente fala dessa parte, né, digital, principalmente, é importante também a gente entender, como a gente falou no começo, né, da importância de usar bem as redes sociais, né? Usar bem as plataformas. Tem um monte de Patrícia Cesarotti. A gente é a gente é da fase das Patrícias, né? Ah, a Patrícia tá aqui, ó. Pronto, a K12. E a gente estava falando da questão do digital, de usar bem o digital, e de como a gente também que tem, né, filhos pequenos, crianças pequenas, faz, saber entender o bom uso do digital, né? E não demonizar, porque daí vamos de novo a história do cada um no seu quadrado. Ah, mas eu e Guilherme somos da década de 80, a gente gosta do balão mágico. Ah, então olha, só gosto de Atari. Não adianta, porque não é essa fase. Eles são crianças digitais, né? Essa nova geração, ela é digital. Então, a reformulação da educação, ela também vai passar por entender o bom uso do digital, entender que essas crianças, elas não vão jogar bola na rua, como os meus pais faziam, sem preocupação, mas como que a gente pode fazer interação através do meio digital. Então, são boas discussões que se a gente, né, aí eu vejo essa quadratura Saturno-Urano, né? Então, assim, eu tenho que quebrar conceitos, eu tenho que quebrar regras, né? Inclusive nessa história da vacina também, porque assim, a vacina era feita assim, mas a gente teve um processo pandêmico global, não foi só lá na China, foi no mundo inteiro. Então, você tem uma mobilização de cientistas trabalhando em prol de um bem único. Então, você tem uma mudança muito grande nos paradigmas de ciências, nos paradigmas médicos, né? Os médicos estão estudando como eles nunca estudaram na vida deles, né? O cara não é só infectologista, o cara ele é cardiologista, o cara né, dermato, qualquer um está estudando, porque é um vírus que também pegou várias áreas do corpo. Então, isso vai levar a um avanço, né? E tem um ajuste também de pensamento, de estruturas, que são desconfortáveis, mas que são necessárias. Então, se a gente enxergar dessa maneira, sim, a gente vai ter bons avanços daqui uns 2, 3 anos, né? A gente tem uns anos bons lá para frente, mas o ajuste está sendo feito agora, né, Gui? eu acho que é bem abrangente isso, porque toda a conjunção de Júpiter, né? Júpiter fez conjunção com Plutão, Júpiter fez conjunção com Saturno agora, então né, normalmente não é tudo de uma vez como é em 2020, né? Júpiter fez uma toada aí com Saturno, com Plutão teve essa história que eu contei de Júpiter e Saturno estar numa sequência já há um tempo, né? Aplicativo agora com Plutão. Tudo que envolve Júpiter envolve conhecimento, envolve didática, envolve troca de aprendizado, informação, burocracia, né? Leis, né? A questão da igualdade, né? Então, e não só isso, calhou também de ser o momento desse eixo Gêmeo-Sagitário começar a ter eclipses, não só agora, desde o meio do ano, fim, Sim. e Perguntaram meio do ano que vem também. da quadratura com Netuno também aqui, Gui, da quadratura do eixo com Eu Netuno. vi, O que você acha? então, eu não considero especificamente a quadratura do eixo, eu considero a quadratura dos eclipses pontualmente, né? Então, se observar Uhum. que o Netuno está 22 de peixes, então quando tem Sim. um eclipse agora, segunda-feira, ele vai estar 23 de Sagitário, né? É. Então você pensa, um eclipse em Sagitário fazendo quadratura com o Netuno. A resposta é Uhum. a pandemia, os Sim. hospitais, blá, blá, blá,
Propagação está Confusão, que a aí. gente até falou. A Confusão. confusão, o É, espalhar, né? As pessoas não perceberem direito, eu acho que é besteira, e aí também. continua. Eu fui trocar um negócio no shopping, o shopping tava cheio. Então, assim, né? Tá, É, você vê as fotos da 25 de março aqui em São Paulo, tá cheio, né? Então, assim, as tem um pessoas estão fator. vendo, mas não estão querendo ver, entendeu? É, Né? Enfim. É isso. o E o Netuno é fanatismo esse religioso desafio. também, né? Claro, acho Sim. que as questões. Mas o fanatismo, ele tá ligado com isso que a gente falou também, com essa coisa do seu quadrado, né? Então, assim, o meu quadrado é melhor que o seu quadrado, né? Então, num ideal superior aquariano, ok, né? Somos todos iguais, somos todos humanos e membros da mesma comunidade terrestre. Numa oitava inferior aquariana, é assim, não, a minha religião é melhor que a sua, né? O que eu penso é melhor que o que você pensa, e a gente fica brigando por conta disso e não se une num amor maior, que seria aí um ideal É, aquariano de uma oitava superior. é isso. Eu acho que tem muito esse contexto da percepção, do desafio em solidarizar, né? Então tem um fator como ocorre num quadrante gêmeos peixes, né? É o desafio do aceitar as mudanças, né? É, e mesmo se a gente for lá para maio, em maio nós teremos quadratura em Sagitário, a 9 graus, e depois nós teremos em Gêmeos também, mais adiante, em junho. Né? Ali nessa região também, que impacta o fator da comunicação, que impacta o fator das questões tecnológicas, de informação, de educação, de doenças respiratórias, etc. e tal. Né? Então, Uhum. isso tem essa analogia, né, com o fator Netuno quadrando os eclipses e tal. Além desse desafio do que envolve Netuno também no contexto artístico, que fica um pouco restrito, né, essa dificuldade de quem é Sim, da área também de lidar. sim. Então, é um meio que se reinventar também, né? Mas eu acho que é Uhum. principalmente o que a gente já vem notando, né? De um certo negacionismo aí, né? E também dessa efervescência tanto para o bem quanto para o positivo quanto negativo, né? Um certo frisson de que tudo vai ficar bem de repente em 2 ou 3 meses, não, out, stop the count, né? E E também a gente falou isso desde o de começo, desde o começo das lives. Gente, não é rápido, não vai passar rápido, né? Vamos nos adaptando, porque, né, olhando o céu como um todo, a gente conseguia enxergar que a gente ia ter idas e voltas nesse céu, né, durante o ano inteiro, né? sim, e devemos continuar tendo, né? Eu acho que vai mudar um Sim. pouco algum contexto, porque Júpiter e Saturno está em Aquário, então eu acredito que esse contexto de não só da pandemia, mas também das pessoas, as pessoas elas estão um pouco mais no contexto da reinvenção, né? No sentido do empreender. O Júpiter e Saturno em Aquário, eu acho que também dá uma certa coragem das pessoas, de certa forma, que estavam numa ideia do empreender, poderem entrar com os dois pés, né? Quando Saturno entrou em Aquário entre abril e junho, isso já foi notado, né? Algumas Sim, pessoas já, sim. já viveram o fator do se reinventar, no sentido de uma autonomia, de um empreender, meio que ali, né, tentando sair daquele padrão que estava em Capricórnio. Eu estava na empresa, saí, agora o que eu vou fazer e tal. E agora algumas estão caindo a ficha. O que eu tenho atendido de gente que está nesse processo de querer fazer algo por É. conta ou de querer Sim. uma linha Até paralela. porque, até porque se a gente for pensar de novo nesse ciclo social que a gente estava falando, dessa junção a cada 20 anos, né, desses planetas Júpiter e Saturno, a gente vai entrar a gente estava num contexto Terra, né, de 200 anos aí de produção, de lucro, de superprodutividade, né, o quanto eu produzo, o quanto eu lucro, o quantas horas eu faço, né, até na escola, vamos pensar nisso também, né, quantas horas fica na escola, quanto produz. E aí, essa parte aquariana, ela vai trazer muito e aí eu até acho que essa quadratura
quadratura Saturno-Urano, que quadratura também é sempre, desculpa aí o termo, galera, mas, né, é água batendo na bunda, né? Então, quadratura faz a gente ter que se mexer mesmo. Então, como é que eu me mexo de uma forma diferente? Será que é só produtividade, horas trabalhando, reuniões infinitas, improdutivas, né? Que tipo de lucro a gente tem, até que nível a gente vai, que tipo de trabalho eu quero ter. Então, todos esses questionamentos que vieram fortemente com esse céu capricorniano de 2020, né? Às vezes a gente tem que estar igual o remédio, né? Igual a homeopatia. Você toma uma dose mais forte do veneno, né? Para poder enxergar que aquilo, na verdade, já passou, está corrompido, está envelhecido e que você precisa fazer um novo modelo, né, de estrutura econômica, social, enfim. Então, eu acho que esse ano ele traz essa impactação. Por isso que muita gente também está querendo empreender, né? Descobriu que pode trabalhar de casa, que não precisa pegar aquele, né? A gente que mora em São Paulo, né? As pessoas trabalham muito longe de casa, horas no trânsito. Mobilidade. Não é? Essa questão da mobilidade também, que eu acho que esse eixo Júpiter, Gêmeos, Sagitário também acaba mostrando da questão do ir Sim, e vir, da mobilidade, né? Então, isso também vai ser sim. questionado, né? Sim, sim. E aí, para quem gosta também, aqueles períodos que Mercúrio fica retrógrado, tem umas pessoas que gostam de anotar, né? Em Uhum, 2021, que é lá para 31 de janeiro até 21 e pouco de fevereiro, né? Do final de uhum. junho, os primeiros 10, 15 dias de julho, né? Então, assim, já dessa parte inicial do ano, para quem, para quem tem essas cismas com o nosso ilustre Mercúrio, aquela antenada de propensão a revisões. Eu noto que tempos de Mercúrio retrógrado em 2020 impactou muito Uhum, os reposicionamentos da pandemia também, né? Então é possível que uhum. informações diferentes aconteçam, modus operandi de vacina, modus operandi de educação, né, passa-se a fazer um determinado estilo aqui ou ali, ou hábito aqui ou ali, ou volta alguma coisinha aqui ou lá, né? Então dá Sim. para ter essa ideia. Olha, fizeram Perguntaram, uma pergunta fala. lá na caixinha, Gui. Claro que, como o Gui falou, se você souber, se você tiver um planeta ou algum ponto importante perto de 0 grau de aquário, né? Claro que você vai ter uma O impactação eixo, dessa conjunção, né? porque pega o eixo aquário e leão, né? Como é 0 grau de Sim, claro. aquário, pega aquário e leão, e quem tiver no finzinho do câncer capricórnio ainda vai estar ali no balançar da Pegando um pouquinho boleia dessa. Aí tem que ver caso a tanto da caso, né? conjunção como da É, oposição. isso. Mas E normalmente quem tiver a signos galera de é ar antenada. importante, e o pessoal que tiver também, tivesse algo importante nos signos de ar, que estiver próximo desse comecinho aí, né, também vai sentir aí positivamente, né, por aspectos positivos, né, do ar. Sim, Então pode ser muito bom, as pessoas podem, não dá para falar de signo por signo, né, gente, aqui, mas assim, dá para ser uma sim. coisa importante, pode ser bastante impactante, né, novas ideias, novas É. formulações, começando a estudar coisas novas, enfim. Qualquer coisa que você tenha nesse lugar, de alguma forma vai ser impactado, né? E os de água, um pouco ali no período de maio a julho, por causa do ingresso do Júpiter em peixe, já dando alguma Peixe. sinalização, Sim, né? Então, o pessoal de água e também do eixo Virgem Peixes já percebeu algum tipo de impactação, transição, sim, redefinição, né? E a sim. turma do eixo Gêmeos Sagitário, que os eclipses estão rolando nessa região, né? Não estranhem se perceberem algumas revelações, algumas situações. Tem uma cliente que lá, como é que é? O marido descobriu um irmão, sabe? Umas coisas assim, Sim, pá, de revelações. revelação, sabe? Do É, nada, de é. fatos de vida, né? E outra coisa, Estão né, gente? O perguntando quem Gui tiver sempre planetas a coloca. 0 grau. O Gui sempre coloca, toda semana ele faz o É, céu da é, semana, né? Então, assim, dá para ir acompanhando também o céu da semana, né? Olhando, porque assim,
o ano inteiro de 2021 vai ter um monte de aspecto, né? A gente tentou aqui, a gente está chegando a 1 hora da live, a gente tentou falar os principais aspectos, mas é claro que, né, o ano tem várias outras coisas e a gente nem falou de mapas de Brasil, de nada disso que não dava, né? Mas enfim, Gui, a gente já Não deu vai assim, mudar 1 hora. muito. O Brasil não vai mudar muito, não acho que vai mudar muito o É, Brasil, não. Vai ser a mesma toada, eu creio, viu? Não, eu não, também acho que não muda muito, não, não mas tô- enfim. com Vamos. o andar do tempo, vamos fuçando. É. Ô, gente, olha, então eu vou finalizar aqui, Gui, porque já, né, a gente está numa hora, apesar do Instagram estar deixando a gente ficar um pouco mais, eu não sei quanto tempo mais eles estão deixando. Então, Não, eu quero tão, salvar essa live aqui também. Então, ó, gente, obrigada por todos que participaram. Eu vi um monte de gente escrevendo, assim, muito legal a participação de todos vocês. E aí, durante o decorrer do outro ano, aí a gente volta e conversa, e todo mundo está escrevendo muito, é um monte de astrólogo legal também conversando, né, falando, escrevendo, então se informe com bons astrólogos. E Gui, obrigada aí pela parceria, a gente fez igual o Trio Calafrio, encontramos 3 vezes esse ano aqui nas lives, Uhul! então a gente também replicou o céu no nosso encontro, né? É E hat-trick, né? Quando o cara faz E aí, 3 quando gols, é tivermos que ele ganha uma oportunidades, a gente placa. fala mais. Gente, ó, Joia, um beijo para obrigado todo você, mundo que querido. Uma honra participou. sempre. Ai, Leandro, quanto tempo que eu não te vejo, menino. Tem um monte de gente legal aqui, ó. Muito obrigada. Vai ficar gravado, depois eu Muito vou pôr no YouTube também, tá bom? Gui, beijo, tá, joia, querido? galera. A gente Beijão, se fala no Camila. Bom fim de direct. ano, bom fim de semana, boa Para você semana, tudo também, de bom. querido. Um beijo Um para abraço a todos. Bom todo fim de semana. mundo. Ah, Patibone, beijo para você também. Beijo, Ó, sempre Pati. bom Beijo, aqui. Raquel. Beijo, abração, Yubi. Muito Sua bem. turma. Tchau, gente. Valeu.